A gente tem uma ideia, se eles são sinceros, eu acho que falta a eles uma análise mais profunda, mas acredito que eles, de alguma forma, falam aquilo que sentem, aquilo que pensam. Eu acredito que, na ausência de uma perseguição externa, passou-se a ter uma perseguição interna. A igreja passou a ser a inimiga dela mesma. A igreja passou a perseguir-se a ela mesma. A igreja não precisa mais de inimigos. A igreja do Brasil não precisa de uma perseguição externa. Ela persegue-se a si mesma. Nós viramos um grupo que compete. E nessa competição, nós temos colocado muita gente para fora. Temos, na verdade, não buscado aqueles que saem. Mas se não concorda, se você não está junto, se você não pensa junto, você está fora, sai, vai embora. Enfim, nós não temos mais essa visão de agrupar, mas de ter alguém que pense igual a mim. Então, a igreja tem hoje uma dificuldade enorme de trabalhar com diferentes ideias, né, de pessoas que pensam diferente. Ela busca uma unidade que é impossível de alcançar, uma unidade que conforme um pensamento com o outro, né? Essa discordância produz, na verdade, muitos desacertos na igreja hoje. Então, eu penso que isso produz hoje, além de tudo isso até que já foi dito aqui, produz um evangelho nominal. Se ele é nominal, eu posso hoje ser evangélico e amanhã não ser. Eu posso ser evangélico hoje e amanhã ser espírita. Não há problema nenhum. Então, a gente não tem mais uma substância, uma profundidade que eu diga, o problema não é eu estar nessa igreja ou estar naquela. A questão é se eu, na verdade, estou em Cristo, né? Então, eu penso que essa fragilidade, esse boom, esse crescimento, esse inchaço da igreja produziu, na verdade, evangélicos sem raízes profundas e não conseguem mais superar os obstáculos da vida que são naturais. Ficaram, na verdade, como aquela parábola do semeador. Ficaram no terceiro solo, ok? Nasceram, cresceram, mas os espinhos sufocaram e não conseguem ir, ok? Vou colocar uma questão para o Henrique. Henrique, eu tive o privilégio de participar com alguns alunos do Betel de um fórum em que as pessoas que realizaram o último censo religioso do Brasil se apresentaram, colocaram a metodologia, deram os resultados e foi um fórum muito interessante. Eu fui com a minha turma de educação cristã e foi muito interessante. Naquele fórum a gente ouviu o seguinte, que a maior parte dos países europeus e a América do Norte não faz mais, patrocinado pelo Estado, um censo religioso. Isso acabou. Eles propuseram naquele momento que o Brasil também deveria caminhar para essa situação, eliminar o censo religioso. Se alguma organização da sociedade civil quiser fazer, tudo bem, mas o Estado não patrocinaria mais, era a ideia deles. Eles deram um argumento muito interessante. O argumento foi o seguinte, que era impossível, no tempo atual, categorizar as expressões religiosas contemporâneas. Eles levantaram lá, por exemplo, que eu não sabia, e eu acho que muita gente não sabia, nós temos hoje religiões indígenas e temos neo-religiões indígenas, temos esoterismo, neo-esoterismo, e no meio evangélico a situação também é impossível de classificar. E essa foi a colocação deles. Como você veria o discurso? Você fez algumas proposições aqui interessantes. Você falou de que a gente precisa apropriar uma cosmovisão. Qual seria o discurso de uma igreja, em termos missionários, para uma sociedade que não sabe bem o que pensa? É uma sociedade que está hoje pulverizada por expressões religiosas que, no duro, ela mesmo não conhece bem. Como é que você vê isso? Essa sociedade ainda, pela estatística, apontaram que nós temos hoje no Brasil 7% no último censo
de pessoas não religiosas, não são ateus. Eles não estão vinculados a nenhuma expressão religiosa, não são ateus. E eu vou colocar mais uma questão aí, porque eu vou ser o cara mais organizado dessa mesa, então eu vou complicar a sua vida. Como você vê uma situação em que um apresentador de televisão, porque emitiu um conceito num programa, é um desses programas sensacionalistas, ele disse simplesmente o seguinte: esse povo faz isso, essa maldade é tão intensa porque não tem Deus. Ele foi processado agora e teve que fechar um acordo de uma soma extremamente vultosa. Como é que você vê a apresentação do Evangelho nesse tipo de sociedade? Ainda bem que foi para você. Eu tenho uma para você. Eu não tenho dúvida que ainda vai vir uma mais difícil ainda para você. Você é a última. Quando penso principalmente no Rio de Janeiro hoje, me vem dois textos na mente. Um texto de Sofonias, em que na versão corrigida, Sofonias ele diz: esta é a cidade alegre e descuidada, falando de Jerusalém. Eu penso muito que isso tem similaridades comigo. O cidadão carioca, ele é amável com todo aquele que chega, ele é muito receptivo, mas o Rio está razoavelmente entregue. Mas um segundo texto que eu lembro é Atos 17. Atos 17 eu acho que ajuda na questão de que discurso missionário a igreja poderia fazer para esse mundo, e como nós poderíamos ver esse apresentador que foi processado, né? Já perdeu a causa, né? Já teve que indenizar, né? Fazer um acordo. E teve que fazer um acordo. Atos 17 me parece que responde muito isso. Paulo ele chega em Atenas, e Atenas é esse complexo fenomenológico religioso sem precedentes. Eles acusam Paulo, e o termo que eles utilizam para Paulo é que ele é um paroleiro. O termo ali é espermologoi. Espermologoi significa literalmente um camarada que pega comida que cai do transporte que a está levando para revender. Então eles estão dizendo: Paulo, você é um costurador de discursos, você é um cara que vende as coisas de segunda mão, sem ouvir. Só porque algumas pessoas tinham falado, os estoicos e epicureus já dizem: está vindo para nós um paroleiro, espermologoi, um pregador de deuses estranhos, em outras versões, o que significa exatamente alguém que vem num discurso de segunda mão. Porque eles acusavam Paulo de ter um discurso inconsistente. Paulo pega a palavra, e quando Paulo pega a palavra, o interessante é que ele traz na nossa lição que é aparentemente um elogio, mas é um elogio sarcástico. Ele diz: varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos. Desidasmonel é o termo. Dasmonel é espírito. Deise, nesse texto, significa suscetível ou sensível. Literalmente o que Paulo fala é: vocês são, na nossa tradução, supersticiosos significa sensíveis a espíritos. É o cara hoje que espiritualiza tudo. Caiu o copo e foi o espírito que derrubou. Passou, veio um arrepio e o espírito passou por aqui. Então Paulo, quando observa aquele procedimento, diz: vocês são espiritualizantes demais. O que eu acho interessante aí, eu falo do discurso da contemporaneidade, dos elementos para esse discurso, é que Paulo, ele sofre uma acusação, ele não se deixa levar por aquela acusação como nós, uma acusação infundada. As pessoas muitas vezes não ouvem o discurso do pastor Tinoco, do pastor Leiros, o meu discurso, o discurso do pastor Leander, o seu discurso, e impingem sobre nós um determinado estereótipo de cristão, que o cristão não conhece, o cristão não sabe, o seu discurso é incoerente. É a acusação que pesava sobre Paulo. Paulo pega isso e vira. Ele diz: olha, eu vou falar, vocês podem até analisar o meu discurso, mas eu quero analisar as inconsistências de vocês. Ele começa dizendo: a primeira inconsistência é que vocês se acham cabeça, mas vocês espiritualizam tudo, são supersticiosos. E aí cada elemento do discurso de Paulo, ele analisa a filosofia estoica e epicureia com a teologia bíblica, ele vai fazendo isso. Como um pastor pode fazer um discurso missionário para essa contemporaneidade ateniense, carioca, na qual a gente vive? Primeiro, ele deve entender o tempo no qual nós vivemos, é um imperativo. Entender que esse tempo pós-moderno, ultramoderno, mid-moderno, modernidade tardia, transmodernidade, tempo que a gente chame,
que até o tempo que a gente vive é tão estranho, que até o nome do tempo a gente não se entende em relação a ele, a gente tem que tentar entender o perfil desse tempo, as características desse tempo, compreendemos. Segundo, analisar as proposições desse tempo e preparar, instrumentalizar o cristão desse tempo para, ao mesmo tempo que compreende os dilemas e o perfil desse tempo intramundanamente, saber que ele está nesse mundo, intramundanamente, compreendendo os seus desafios, vendo que pontos em comum ele pode encontrar, se pode encontrar, para a partir dos próprios pontos dele, como Paulo fez, dos próprios pontos das lacunas e incongruências desse mundo que são apontados, ele tentar contra-argumentar com ele na contemporaneidade. Então, eu volto à questão da cosmovisão. A cosmovisão desse mundo é totalmente reversa, totalmente contrária. Se nós tivermos uma visão de como o mundo pensa, nós estivermos embevecidos da visão escriturística bíblica com a cosmovisão, criação, queda, redenção e restauração. O pastor levar a igreja a compreender essa possibilidade dela estar entendendo lá, entendendo cá, ele vai produzir um discurso e um missionário que tem algumas características fundamentais. Um missionário que entenda que deve ter e viver um discurso e uma vida relevante. Segundo, responsiva, ter respostas para os dilemas desse mundo através das escrituras. Integrada, uma palavra que seja integrada com os saberes da contemporaneidade, seja contemporânea, respondamos às questões e dilemas vigentes nessa contemporaneidade e aplicável. Relevante, contemporânea, integrada, aplicável, são características que precisam estar presentes tanto no discurso missionário para ser relevante nessa contemporaneidade, como nesse que vai assinar o discurso. Se ele fizer isso e tentar produzir uma missão e uma resposta teológica com esse perfil, talvez nós possamos ser mais profícuos e, quem sabe, responder até a situações como a incongruência desse apresentador, que é como aquele ateniense. É um apresentador que fala de Deus sem conhecer Deus e muitas vezes pode acusar até aqueles que falam de Deus de incongruências, mas ele mesmo talvez possa cometer algumas incongruências e nesse mundo doido ser acusado das tais. São alguns insights que eu lanço para de repente a gente pensar em coisas mais densas. Para alegrar o coração do... Mais denso que isso não tem. Eu quero lembrar que o mais denso da mesa é você. Mas, meu caro professor Leis, na sua exposição, você destacou muito mais a questão da essência no confronto com o aparato missiológico. Há um autor chamado Paul Stevens. Ele tem uma obra que é uma obra interessante, ela é um pouco controversa, mas ele diz o seguinte: ele diz que a igreja não é uma comunidade de um clérigo e muitos leigos. Ele diz que na verdadeira essência do termo, a igreja é uma comunidade, ou deveria ser uma comunidade de clérigos, isto é, entendido clérigo como aquele que tem um chamado, tem uma vocação, tem um compromisso. Todos seriam clérigos. E ele arremata dizendo que a igreja não tem uma missão, a igreja é um ministério. Nessa perspectiva, no mundo como nós estamos vivenciando, você admitiria que essa figura do missionário, eu vou usar uma terminologia perigosa, mas vou usar com recato, profissional, aquele que já foi tocado aqui, ele se dedica exclusivamente a uma ação missionária no sentido stricto sensu. Mas não seria hoje um tempo de nós abrirmos o leque e voltarmos àquela ideia de uma igreja onde todos seriam clérigos, todos esposariam, seriam partícipes desse ministério que é a igreja, e através de múltiplas ocupações? E com isso, você não acha que nós estaríamos... Porque me parece que no tempo mais antigo, eu quero estender a minha questão para isso aí, queria ouvir você também. Nós não temos muitos relatos de fracassos missionários e de volta de missionário, crise de missionários nos primeiros movimentos missionários. Nós temos lá no Novo Testamento
Nós temos, por exemplo, João Marcos, mas ele se recompõe e volta à ação missionária. Mas na história da igreja a gente não tem isso, a história mais antiga da igreja, nos períodos nitidamente missionários. Mas em missões mais recentes nós começamos a estudar a questão da volta do missionário. Será que esse processo não deriva dessa realidade de que a igreja profissionalizou, tentou profissionalizar alguma coisa que seria na realidade uma parte do exercício da igreja como ministério de todos nós? Como é que você vê isso? Estávamos sentados agora, estávamos em pé, né, Tinoco, lá na sala dos professores, e ele que foi pastor de igreja local e eu hoje como administrador de igreja local, estávamos conversando sobre uma questão que é uma questão que, para mim, hoje, eu fico a me perguntar, em algum momento na história, a igreja passou a ser essa instituição religiosa. E há algum tempo atrás, um CNPJ. Será que nós precisamos de toda a estrutura que nós temos hoje para sermos igreja de Cristo Jesus? O que é a igreja de Cristo Jesus? É a estrutura ou somos nós? Mas peraí, Leiros, o que isso tem a ver com a pergunta? Tudo. Nós começamos em algum momento a perder a essência e começamos a nos institucionalizar, e isso só veio a prejudicar o próprio Evangelho de Cristo, o Evangelho enquanto boa nova. E a questão toda é, por que nós nos perdemos? É mais fácil me esconder atrás de uma instituição ou viver a missão? Se nós formos parar para analisar a Bíblia, não existe em momento nenhum, e eu falo isso, em momento nenhum a instituição da missão, no sentido palavra conceitual, viver a missão. A palavra nos fala em Mateus, em Marcos e em Atos, que a missão ela é dada a cada cristão, independentemente de quem quer que seja ele, não importa. Vocação é outra coisa, chamado, dom, são outras coisas. Discutíamos há algum tempo atrás, né, Henrique, lá nas salas de missões nacionais, encontro missões nacionais e missões mundiais, o que é vocação e chamado? Para a Bíblia, no seu original, na sua exegese, não há diferença alguma. Nós até tentamos conceituar de alguma forma para ficar mais inteligível e mais fácil, mas exegeticamente falando, não há diferença alguma de vocação e chamado. Então, quando eu penso em vocação, chamado, seja lá o que for, eu posso, e aí fazendo uso um pouco dos ensinamentos do Instituto Haggai, a gente pode fazer um pouco uso daquilo que é o nosso talento pessoal, ou gosto, ou aptidão por alguma coisa, mas missão é algo que é dado a cada um de nós, sermos testemunhas, sermos discipuladores e fazermos discípulos onde quer que nós estejamos. Então nós hoje perdemos sim na nossa essência. Por que perdemos na essência? Porque nós queremos profissionalizar o missionário. E aí tem um pastor, que eu não vou citar o nome, embora eu cite nas aulas, que veio questionar e dizer que hoje há uma segmentação entre o que é o missionário profissional e o profissional missionário. Eu não vejo isso na Bíblia. Paulo, quando ele ia fazer o cumprimento do chamado em outro lugar mais distante, nos confins da terra para aquela época, porque todos fomos chamados a sermos testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Ele foi aos confins da terra. Quando ele foi chamado, ele exercia a sua função também. Em momentos ele estava só por conta da igreja, em outros momentos que o negócio estava difícil, que a giripoca piava e apertava lá no final do mês, ele fazia suas tendinhas, ele exercia a sua profissão. O seu conhecimento era colocado em prática de modo a que ele pudesse ter a sua condição de sustentabilidade mantida. Em outros momentos ele orava e esperava do Senhor. Em 1970, década de 60 e 70,
aqui no Brasil e principalmente na denominação batista, nós tivemos um discurso que levou muitos, à época, alunos de academia militar a largar a academia militar para assumir o ministério pastoral. Mas porque naquela época faltava pastores. Tinha gente que tinha muita igreja sem pastor, precisava de pastor, e ele começou a ver um discurso para que as pessoas largassem suas academias e viessem para o seminário, cursar o seminário. Agora, por que hoje não precisa isso? Nós temos hoje aqui o pastor Tinoco, que é um exemplo disso, que foi militar, fez academia, vivenciou o militarismo, fez sua profissão e nunca deixou de ser missionário, nunca deixou de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E quantos nós temos dentro dessa casa que são assim? Foi o que o próprio Henrique falava. Por que nós hoje não podemos ter pessoas que façam concursos públicos, façam seus cursos a mais, além de um seminário, se profissionalizem e estejam vivenciando a missão aonde estiverem instalados? Por que não? Mas aí nós criamos conceituações e distanciamos. Queridos, não estou dizendo que com isso não vão ter missionários que vão ficar, pessoas, com essa nomenclatura, que vão ficar especificamente trabalhando full time só nisso. Mas, aí vem mais, uma condição. Não quer dizer que outros tantos não possam vivenciar a missão aonde estiverem. Quer seja na faculdade, quer seja no trabalho, quer seja no lar, quer seja com a vizinhança. Nós hoje perdemos essência. E o problema é que nós acabamos vivendo um discurso que acaba sendo muito bonito, muito pragmático, muito intelectualizado, mas a essência. Queridos, vivemos há pouco tempo atrás, há coisa de 1 mês e meio, 2, um problema na Vila da Penha, de uma criança que foi apedrejada, e acusaram de cara os evangélicos. Será que se nós vivenciássemos na essência o amor de Cristo tal qual ele vivenciou, será que alguém poderia nos acusar de termos sido aqueles que apedrejaram aquela criança? Poderiam continuar nos acusando de tudo, nos acusando de quadrados, de caretas, de insanos, de loucos, sem problema nenhum, mas nunca de apedrejadores. Por quê? Porque a essência do amor de Cristo falaria muito mais alto do que muito discurso que nós temos pregado nos nossos cultos, e pouco da ação e da essência que nós temos vivenciado no dia a dia da nossa vida. Infelizmente a verdade é essa, mas há que se repensar. Como eu posso, no meio de uma sociedade tão helenística, e eu faço minhas as palavras do Henrique, numa sociedade tão helenista, porque nós somos influenciados pela cultura grega ainda nos dias de hoje, como bem disse o pastor Tinoco, como bem disse o pastor Henrique, nós somos sim influenciados por uma cultura helenista, nós somos sim influenciados por uma filosofia tacanha, sofística, que é mentirosa, que engoda a gente, que engana a gente. Porém, seja o que for, a essência de Cristo fala mais alto em qualquer circunstância. E Cristo, em muitos momentos, ainda que calado, fazia diferença no seu silêncio. Fiquei preocupado, já estava pensando que você ia pregar. Pode? A gente tem algumas perguntas, eu gostaria que a gente passasse aqui a algum ponto de perguntas. Eu tenho uma aqui, um questionamento, e quero compartilhar com vocês aí. Tem mais alguma questão aí? Por favor, remetam, irmã Neuza Repole. Eu fiquei com muito medo desse último caso, porque isso é casa de marimbondo, esse último episódio que ele foi colocar ali. Mas temos aqui uma questão. A mensagem de João, filho de Zacarias, João ben Zacarias, arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem de Jesus, ben Davi, arrependam-se e creiam no Evangelho. Como ser direto na mensagem certa de 2000 anos a uma sociedade que não tem tempo para almoçar em família? A uma sociedade que perde a noção da família, ele usou a tradicional, mas ele usa de família, porque família só é essa tradicional. A uma família com ideia de falência das instituições, a uma sociedade que não vê mais a Bíblia como palavra, como referência.
Como é que vocês veem isso? Quem quer responder?